E acho que estamos ao vivo. Deixa eu ver aqui. Olá! Hoje é o dia, gente. Hoje é quarta-feira dessa semana especial. Temos 2 lives na semana e hoje estamos recebendo a maravilhosa Cauana Hars aqui no canal, aí uma historiadora para o nosso canal, para nosso trabalho de construção coletiva. Seja muito bem-vinda, Cauana. Obrigada. Estou muito feliz de estar aqui no canal e, enfim, assim, foi uma, uma- um convite assim que eu recebi que eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e espero que a gente consiga construir aí uma conversa muito interessante sobre bruxaria. Ai, que legal. Olha, eu comecei a seguir a Cauana no TikTok, depois fui para o Instagram dela e comecei a assistir todos os vídeos, um mais genial do que o outro, extremamente necessário, pesquisa sobre bruxaria, sobre as bruxas, inquisição, perseguição às mulheres, um tema muito importante. Hoje a gente vai conversar. O pessoal já está chegando também aqui. Eu quero dar as boas-vindas, né, para quem está chegando. O Wallace Cruz já chegou perguntando da Bia, que a Bia é bruxa, e olha, aqui deve estar cheio de bruxa, tá? Não é só a Ah, Bia, não, viu? Wallace, seja muito bem-vindo, Wallace, obrigada pela presença, membro do canal. Ana Ribeiro, seja bem-vinda. É, E olha só, eu já quero colocar aqui na tela, Cauana Hart tem o Instagram dela, uma ponto historiadora, também tem canal no YouTube, uma historiadora, tem TikTok, está nas redes, é pesquisadora e está fazendo um trabalho extremamente necessário. Hoje, da última live de sexta-feira, que nós estamos fazendo uma série chamada Deus, uma Anatomia, que eu estou explanando o conteúdo deste livro aqui, que foi lançado em 2022, em inglês, God and Anatomy, e eu estou traduzindo e explanando capítulo a capítulo aqui no canal, numa playlist Deus uma Anatomia. Sexta-feira tem o capítulo 13, tá? Nós vamos falar sobre o alcance das mãos divinas, as divindades da antiguidade, a ideia de que as divindades eram concretas, não eram transcendentes como a gente imagina hoje. Eles realmente entendiam, tinham um imaginário de divindades com braços, com pernas, com cabeça. E nós estamos vendo capítulo a capítulo, então não percam sexta-feira, dia 7, às 19 horas, nosso 13º capítulo, Deus, uma Anatomia. E a deusa Juliana Helena já chegou, membro do canal. Seja muito bem-vinda, Juliana, boa noite. E olha, vamos então só dar, quero agradecer os novos membros do canal desde a última live. A Giane Medeiros, nova membro do canal, Fabiane Vinente, que reativou sua membresia, Eliane Duarte, seja muito bem-vinda, e Wellington Pereira, que também reativou sua membresia, sejam muito bem-vindos os novos membros desde a última semana. Nós estamos com 195 membros fixos aqui no canal e 16.500 inscritos, e eu agradeço de coração todo o apoio, todo o carinho. Esse canal é um espaço de apoio mútuo, de muita construção de conhecimento, e por isso estamos aqui recebendo uma historiadora, Cauana Hars, e vamos começar conversando. Cauana, quem é você, Cauana? Conta para o pessoal aí. Então, me chamo Cauana Hart, eu tenho 30 anos. Eu comecei a estudar história em 2016 aqui na UFSC. E logo no comecinho, assim, da minha graduação, lá no ano de 2017, eu tive uma disciplina chamada História Moderna. E logo nessa disciplina eu já tive o primeiro contato ali com a história da bruxaria. A gente tinha que fazer um artigo, né, para a disciplina, para a nota final. E Uhum. aí, pesquisando, assim, qual o tema que eu queria, enfim, que fosse, né, o tema do meu artigo, eu acabei me deparando com a bruxaria. Só que nesse momento eu não sabia nada sobre a história da bruxaria. Eu já tinha ouvido falar de neopaganismo desde os meus 14 anos, já tinha lido Brumas de Avalon, já tinha, assim, essa parte Básico. mais da literatura, a parte mais básica, mais da literatura, assim, em relação à bruxaria, magia, etc. Mas eu Uhum. nunca tinha estudado, né, tipo, dentro da universidade. Então, nesse primeiro momento, aí eu comecei a fazer uma pesquisa bibliográfica, encontrei alguns autores que eu trago comigo até hoje, Carlo Ginzburg é o principal deles. Foi nesse momento que eu Maravilhoso. conheci as obras de Carlo Ginzburg. E
em um primeiro momento, assim, que eu confesso que eu li, para mim foi muito difícil de se compreender, porque eu não tinha esse tato, né, para estudar a bruxaria como um fenômeno histórico mesmo, né, que a gente consegue analisar através das lentes da história. Então foi um pouco difícil, assim, quando você começa a estudar, é um pouquinho Aham. mais difícil. Aí tive também contato com outros autores, o Jean Delumeau, autor que eu gosto bastante. E ao longo da minha graduação, nesse momento eu já estava no Meridiano também, né? Foi o primeiro ano que eu comecei a frequentar os encontros do Meridiano, que é um núcleo de estudos interdisciplinar da UFSC. É, assim, hoje eu faço parte e sou uma das integrantes do Meridiano Complexos também, que a gente administra as redes sociais do Meridiano, né? A gente faz um trabalho ali de história pública, tanto no Instagram quanto no YouTube, né? Lives, enfim, com profissionais de diversas áreas aí das ciências humanas. Não somente sobre Uhum. bruxaria, obviamente, né? São pesquisas a longa duração, né? Sobre magia, bruxaria, sobre Idade Média, sobre diversos assuntos relacionados. E ao longo da minha graduação, eu fui pesquisando, então, toda a disciplina que eu ia entrando, eu ia tentando colocar a bruxaria, a magia, para fazer o trabalho final, né? Tanto que quando eu fiz na quarta fase, eu fiz a América Portuguesa, aí eu estudei um pouquinho de bruxaria aqui no Brasil. Aí foi Ah, nesse que momento que eu tive legal. muito legal. Foi nesse momento que eu tive contato com a Laura de Melo Souza, que eu tive contato com o Ronaldo Weinfass. São historiadores também que trabalham, né, não somente com bruxaria, mas com outros assuntos, né, que envolvem esse imaginário da colonização. Uhum. E aí chegou o momento de fazer meu TCC. Quando chegou o momento de fazer o TCC, aí eu cheguei para essa minha da coordenadora do Meridiano, né, que foi minha orientadora e é minha orientadora hoje, que é a professora de História Medieval da UFSC, a professora Aline. E aí eu falei para ela que eu queria trabalhar com bruxaria. E aí eu fiquei naquela assim, o que, né? O que que a gente vai trabalhar? E sobre o que que a gente vai trabalhar? É um tema tão grande que a gente pode trabalhar tanta coisa, né? Exato. Dentro do tema bruxaria. Aí a gente conversando, ela falou o seguinte para mim: a gente fala bastante, né, desse feminino que tem dentro da bruxaria, as bruxas, a perseguição às bruxas, enfim, as figuras femininas. Por que você não faz um trabalho trazendo essa figura masculina, né, que é esse centro desses encontros noturnos, que seria o diabo, né? Mas que, enfim, vai Uhum. ser interpretado aí de diversas maneiras ao longo da história, enfim. Sim. Aí, o meu TCC, basicamente, assim, eu peguei, né, essa ideia dela e acabei voltando lá para a antiguidade, trabalhando também com Dioniso, né, e com todos esses muito legal, muito legal também, eu sou apaixonada por Nossa. Dioniso. Aí eu fiz um trabalho, assim, de mitologia barra história comparada, né, entre toda essa mitologia e esses cultos que estavam ali em volta do deus Dioniso ao longo da antiguidade. Então eu fiz, assim, um apanhado geral mesmo. A minha Uhum. fonte principal foi as Bacantes, do Eurípides, né, que é lá do século V antes da Era Comum. Só que eu acabei, enfim, trabalhando um pouco a questão dos mistérios também, então eu fiz meio que um apanhado geralzão, assim, né, fui ali para Pompeia, peguei vários elementos e o meu objetivo principal era trabalhar, né, com essa comparação em relação a esses cultos, que são muito distintos, né? Como eu te falei, são vários séculos, então, tipo, tem muita coisa, mas eu peguei Sim. elementos principais, assim, né? Em especial da minha própria fonte, em comparação com o Sabá das Bruxas, né? Ou melhor dizendo, com esse estereótipo ali que vai surgir, que é a ideia, né, de que ali no final da Idade Média, de que as bruxas saíam em companhia do diabo e praticavam orgias sexuais e, enfim, infanticídio. Tem todo um estereótipo que a gente consegue desenvolver melhor, mais pra frente eu consigo trazer um pouco melhor para vocês aqui, uma coisa mais coisa. Mas o meu Uhum. TCC foi isso, né? Foi essa comparação, assim, eu fiquei bastante tempo fazendo TCC, aí acabou pegando a pandemia, né? Então, aí eu fiquei, acho que uns 2 anos e pouquinho fazendo TCC, foi algo que foi demorado. É. E aí, quando eu terminei, né, de fazer meu TCC, defendi, me formei, e aí eu queria entrar pro mestrado. Aí que eu tive contato também com a fonte que eu trabalho agora, que é uma fonte italiana, né, do Gianfrancesco Pico della Mirandola, e é Uhum. também uma fonte, assim, onde ele acaba evocando muitos seres da antiguidade, muitos deuses, muitas fontes antigas, né, para defender a realidade da bruxaria em um contexto específico ali da Itália do século XVI. Então, também envolve muitas coisas, e eu acabei, Caraca. e acabei me voltando novamente para a antiguidade, né, porque ele evoca ali Zeus, Dioniso,
ele cita Strix, né, a Essisteira, Strix, enfim. Eu ainda não Uhum. comecei, eu tô num momento, assim, de discussão, lendo bibliografias, né, lendo outras obras que eu não conheço ainda sobre bruxaria para entender melhor esse contexto, para me aprofundar um pouco mais ainda na bruxaria. Mas a partir de Sim. agora, do próximo semestre, eu quero entrar na fonte mesmo para entender. E além, né, dessa minha caminhada aí dentro da universidade, eu também tenho as minhas redes sociais, que eu comecei em 2020, quando eu fui pro TikTok, muito despretensiosa, não pretendia, nem sabia o que era TikTok, tá em frente lá fazer. Na época a gente estava meio que sem ter o que fazer, assim, muito não sabendo, né, o que ia ocorrer. Uhum. Entrei nas redes sociais e casou muito bem com o momento que eu tava organizando um grupo, que é o GFEM, que é um grupo de estudos, né, de gênero na longa duração, e é um Uhum. grupo que faz parte do Meridiano também. Então, nesse momento, na verdade, todo mundo parou e foi um momento em que os núcleos, os grupos de estudos, eles começaram indo para as redes sociais, né? Então, o Meridiano também foi, né, para o Instagram. A gente teve a ideia de trazer o GFEM também para o Instagram, porque querendo ou não, a gente não ia poder, enfim, fazer as reuniões e, enfim, naquela época não se falava muito reunião online, né? Então, a nossa reunião era sempre presencial. Então, Sim. a gente teve a ideia de começar a produzir conteúdo para o Instagram, conteúdo escrito, na verdade, né? Não foi nem Reels naquela época. Mas foi nesse momento que eu fui pro TikTok e comecei a perceber também que as pessoas de diversas áreas produziam conteúdo pro TikTok. Eu achei aquilo muito legal, porque eu via, tipo, É uma médico, advogado. É muito legal. E era, tipo, assim, as pessoas realmente se interessavam por aquilo ali, então eu pensei, por que eu também não faço isso, né? Só que, enfim, eu uhum. era muito tímida, assim, não foi um processo, né, para conseguir começar a gravar os vídeos. Mas enfim, aí fui pro TikTok, depois fui pro Instagram, né, fez meu Instagram, acho que foi 2021, fiz Instagram, e aí fui pro YouTube. Aí, durante esses últimos anos aí eu produzi e produzo ainda conteúdo, agora com um pouco menos frequência, né, porque eu tô fazendo mestrado, Aham. para as 3 redes sociais. É basicamente isso, assim, eu acho que é um belo resumo, tanto de mim quanto da minha questão mais acadêmica, assim, quanto das redes sociais. Eu achei fantástico o recorte que você começou a fazer, porque e acho que você já tocou numa sacada assim que é tão importante, a ideia do estereótipo da bruxaria na Idade Média. Porque quando Uhum. fala de bruxa, geralmente projeta para a Idade Média. Uhum. Projeta assim, como se fosse um fato, como se fosse algo estabelecido, acontecia e era assim, e todo o Uhum. imaginário que a gente vê nos filmes traz, reforça esse imaginário, né. E só que quando você fala do seu recorte já no começo quando você começou a pesquisar isso, das festas, dos rituais antes da Era Comum já, eh, de Grécia, de Roma, né, que seja, você já vai ter outra realidade concreta, que você tem evidências, que você tem descrição, e que de alguma maneira projeta isso para a Idade Média de forma fantasiosa, é isso? Então, esse é um assunto profundo. O Fica que à que acontece? vontade. Profundo. O que que acontece? Vou falar um pouquinho antes da bruxaria, aí eu vou me voltar um pouco mais para essa ideia de paganismo e imaginário, tá? Beleza. A ideia da bruxaria, né, ela surge primeiramente, o que que seria essa bruxaria, né? Essa Uhum, bruxaria seria basicamente a ideia de que certos grupos existiam seitas diabólicas, mas para depois vai sendo projetado mais nas mulheres, mas inicialmente ali por volta do início do século XV, se tem essa ideia de que existiam seitas diabólicas que praticavam, enfim, diversos atos que vão ser considerados aí crimes, né? Como eu falei, questão de infanticídio, orgia sexual, enfim, um monte de uhum, coisa. E quem vai estar definindo, né, esse conceito de bruxaria vão ser certos grupos letrados, né? uhum, Demonólogos, vão se basear muito na teologia, vão se basear muito nas escrituras também, né? Escrituras da Bíblia. E basicamente, assim, o conceito de bruxaria desse período, que vai emergir ali no final, né, da Idade Média, a gente fala muito de bruxas medievais, mas na verdade não são bruxas medievais, né? Na Idade Média exato. tem sim perseguições, mas não é a perseguição às bruxas em si, né?
Tem a perseguição ali aos grupos considerados hereges, enfim, judeus e tal, mas a perseguição às bruxas é depois, né, pós século V. Uhum. Esse conceito de bruxaria, ele vai ter, tipo, 3 elementos principais. A presença feminina, né, que como eu falei, inicialmente vão ser seitas diabólicas, mas depois vai acabar sendo projetado muito nas figuras femininas. O segundo elemento é a ideia de que essas bruxas elas fazem um pacto demoníaco, né? Então Uhum. tem o que torna a bruxaria nesse período é muito a figura de Satã, né? Essa figura do diabo, e é uma figura de um diabo que é definido por mentes letradas do período, né? Quando a gente fala também de Satã, a gente pode falar de números satãs. Na Idade Média existem números Quem satãs, define o que é né? diabo, né? Exatamente, exatamente. Mas a figura de Satã é muito importante, então, porque se acreditava, né, que essas mulheres, elas firmavam um pacto com Satã, né? A partir do momento que você firma um pacto com Satã, você está renegando tua fé. Então tem ali toda uma questão também de apostasia, né? Tem toda uma questão de você renegar a sua fé, o que vai ser visto também, que vai se enquadrar, né, com o crime da heresia, né? Que é visto ali também como um crime. E o terceiro elemento, né, presença feminina, o diabo, né, como centro, e o terceiro é a ideia do malefício. O que seria um malefício? O malefício é o ato de você utilizar da magia para você praticar um mal, né, dentro dessa ideia dualista, a algo ou a alguém, né? O Certo. malefício, assim, é algo que está em diversas sociedades, né? É muito comum você voltar para a antiguidade, você, lá em Roma mesmo, essa ideia de você praticar o mal através da magia já existe, né, desde sempre. A própria questão, por exemplo, das feiticeiras, das bruxas, tem também lá na Grécia, tem Roma. Só que o que vai caracterizar essa bruxaria do final ali da Idade Média e da modernidade é a presença do diabo. Na verdade, a junção dessas 3 coisas, né? E o importante também é pensar que não são as pessoas comuns, quem são essas pessoas comuns, né? Pessoas que não são letradas, que vão estar definindo o que é essa bruxaria. Na verdade, são grupos letrados, né? Grupos Sim. letrados que vão estar definindo o que é esse conceito de bruxaria. E, obviamente, né, essa ideia de bruxaria depois ela vai sendo, como é que fala? Ela vai sendo disseminada entre a população, né? Uma população que já se tinha essa ideia de malefício entre a população, a próprio conceito de diabo, né, entre a população já existia também, mas não é esse mesmo conceito desse diabo todo-poderoso, outras coisas, na verdade, né? Porque depende do recorte, depende do local. Mas a questão que você falou da antiguidade, né? Aí Uhum. é interessante pensar. Quando eu faço vídeo para o meu perfil e eu falo assim dessa questão de seres, do imaginário, de deidades que são citadas, as pessoas elas têm muito uma ideia de que com o processo de cristianização todo mundo obedecia à igreja e todo mundo deixou assim, de um dia, uma hora para outra, tudo acabou. E, gente, não foi assim, foi muito pelo contrário, né? Porque apesar de ter todo aquele processo de, sim, de obrigar as pessoas, né, a se tornarem cristãs, na vida real, no dia a dia, essas pessoas primeiro não tinham acesso à letra, né, à escrita. Então são pessoas que no dia a dia elas dependem da natureza, do seu meio, da, da chuva, do sol, do alimento. Então é algo que está muito, né? Esse pensamento, né, dessa cosmovisão, ela está muito atrelada ao meio onde se vive. E aí Uhum. entra aquela ideia do paganismo, né? O pagão, lá no seu conceito, lá no princípio, a ideia de pagão é o homem do campo. E é justamente esse pagão, né, esse termo pagão, que depois vai ser atrelado àquele ser, o indivíduo que não foi batizado. Então tem todo isso no início da Idade Média, né? Tem toda uma demonização do pagão também, né? Tem Sim. toda uma ideia também que vem da teologia, mas também das escrituras, de todos os deuses, né? O Deus que não é o cristão, ou são ídolos, ou são demônios, né? Isso se intensifica mais no final da Idade Média com a emergência da demonologia. Então, Uhum. quando a gente fala em demônio e diabo, muitas vezes não. Assim, a gente está falando de seres que, na verdade, não fazem parte dessa cosmovisão cristã ortodoxa. Né? São seres, assim, por exemplo, a deusa Diana, aí tem uma questão ambígua em relação à Diana também. Mas se a gente voltar ali para mais ou menos baixo da Idade Média, a gente vai ver que isso antes das perseguições, tá, gente? A perseguição ela começa mais para o final do ali, século XV.
Vamos Tá. voltar aí, sei lá, pro ano 900 mil, Baixa Idade Média, 900 mil. A gente vai ter muitas mulheres que vão confessar que saíam de seus corpos à noite, acompanhadas por uma figura feminina, que vai ser registrada ali como Diana. Guarde Uhum. isso, ela vai ser registrada como Diana, deusa pagã, Ártemis, né, lá do greco-romana. Essas mulheres falam que saem dos seus corpos, deixam seus maridos ali, então não é uma ida física, na verdade, seria meio que uma ida em espírito, né? Então elas afirmavam que saíam dos seus corpos, que elas voavam junto com essas mulheres, elas entravam nas casas dos ricos, se alimentavam, obedeciam essas mulheres. E tudo isso vai ser registrado como Diana, em um documento chamado Cânone Episcopi, né? Ali por volta, como eu falei para vocês, do ano 900 mil. E nesse momento, essas crenças elas vão ser consideradas ilusões. Quem É algo registrou muito isso? semelhante ao sabá. Foi o Regino de Prum, eu não sei se assim pronuncia o nome dele. É Regino de Prum. Por volta do ano do É um século. tribunal. Não, na verdade, o que acontece? São crenças, né? Crenças que são anexadas a um cânone. Eles só E estão aí, registrando. isso, e aí não tem como a gente saber assim, da onde que vem essas crenças. Então ele vai falar, ó, tem mulheres aqui que falam que saem na companhia da deusa Diana. Só que acontece, nesse momento, não, a ideia de bruxaria ela não está consolidada, né? Não tem essa. Uhum. A ideia, o próprio estereótipo de Satã que vai emergir, né, ali ao longo da Baixa Idade Média, como essa imagem dualista entre bem e mal, tá sendo ali desenvolvido, mas ainda não está tanto em evidência. Então, assim, Uhum. são crenças dos rústicos, né, dos pagãos, são crenças, que são coisas que, na verdade, eles falam que são coisas que o diabo coloca na mente da mulher. Então, tipo, na verdade, elas não Básico. estão. É o básico, né? Então, assim, essa ideia de seres que fazem parte dessas cosmovisões antigas, tá? Assim, aparece em todos os depoimentos. Só que daí tem uma questão, né? Por exemplo, que o Carlo Ginzburg fala. Normalmente aparece muito a deusa Diana, né? Esses depoimentos. Ah, porque eu sei que a deusa Diana, isso já mais pro século XIV, XV. Ah, eu sei voando com a deusa Diana, não, beleza. Só que o que o Carlo Ginzburg vai dizer? Que não necessariamente era a deusa Diana que essas pessoas vão estar citando. O que acontece é que esses inquisidores, esses clérigos, esses homens ali que vão estar à frente das perseguições, eles vão interpretar como sendo a deusa Diana, né? Uhum. Porque é o que eles conhecem. Diana, sei lá, se a pessoa fala um ser, uma deidade, eu falo ser aqui porque pode ser, sei lá, uma fada, alguma coisa nesse sentido assim, não necessariamente uma Certo. deidade, né? Pode ser outro, pode ser qualquer outro ser, só que eles vão estar interpretando como Diana. Né? Então, por isso que tem muito essa predominância ali do nome de Diana. Mas aparece Morgana, aparece Arthur, aparece assim, ó, muitos nomes. Então, são Que seres femininos louco. que aparecem. É muito louco e é muito interessante, meu Deus. Fenômenos populares. E eu achei interessante essa questão que você mencionou do termo pagão. Uhum. Porque hoje é meio senso comum que pagão não é cristão. Mas essa ideia de que pagão não é cristão é uma invenção cristã. Isso, Né? Porque o isso mesmo. pagão, então, ele referia-se à pessoa comum do campo, é isso? Isso, aham. Inicialmente eram essas pessoas do campo. Quando ocorre o processo de cristianização, né? Cristianismo é uma cidade, Cristianismo é uma religião que cresce inicialmente nas cidades, né? Então, Sim. ocorre ali o processo de cristianização e muitos desses indivíduos vamos colocar aqui, que não eram cristãos, né? Pode ser politeísta, enfim, que honravam outros deuses, assim, não é uma regra também, mas muitos deles vão estar fugindo para os campos para fugir dessa perseguição. Outros não, outros já viviam ali e tinham suas Uhum. próprias deidades. Então, tipo, para essas pessoas que estão nesses ambientes, né, da, do meio rural, como eu falei para ti, a cosmovisão deles está recheada de seres, né? Tem uma ideia de que tem o espírito da água, tem o espírito daquela montanha. É uma cosmovisão muito recheada de seres. A natureza ela é viva, né? Porque de Certo. acordo com essas cosmovisões, o indivíduo ele faz parte. Ele não está acima, ele faz parte. Só que quando ocorre esse processo, né, de cristianização, esses indivíduos, na verdade, essas pessoas,
que estão nesses locais, elas vão ser vistas como rústicas, né? Ai, não, você é crença de rústico, né? O paganismo é coisa de crer em esses deuses é coisa de, sei lá, meio que como se fosse uma superstição, essa palavra Aham, também, superstição, é horrorosa, mas como se fosse algo inferior, né? aham, Então, o termo ele vai ser utilizado também para inferiorizar, para categorizar, porque ele não é o pagão, é aquele que não foi batizado na religião, mas para inferiorizar também. Só que o que acontece? Ao longo, né, do século XIX, especialmente no século XX, no século passado, ocorre aí um processo de ressignificação da palavra também, né? Porque a gente vai ter ascensão aí de grupos, né, que vão se apropriar da palavra, tanto a palavra pagão quanto a palavra bruxaria, né? sim, Só lembrando aqui que a ideia de bruxaria que eu estava falando no início, a ideia de uma bruxaria diabólica que é situada historicamente, né? A gente está falando da bruxaria lá do final da Idade Média e início da modernidade que vai impulsionar as perseguições às bruxas, né? Porém, certo. no século XIX, século XX, a gente vai ter ali uma ressignificação tanto da palavra pagão quanto da palavra bruxaria, dando um novo teor, né? Tanto que hoje existe aí a bruxaria não pagã, existem grupos, né, que se autodenominam bruxas e não tem nada a ver, né, com esse teor negativo que era utilizado anteriormente. Aham. Nossa, e é ótimo falar com uma historiadora. Eu acho assim, ai, como eu estava precisando, de verdade, porque me incomoda muito, muitas vezes, o uso indiscriminado dos termos sem Uhum. localizar geograficamente, historicamente, sem localizar no tempo. Porque as palavras elas assumem sentidos diferentes em épocas diferentes. Não adianta a gente, né, achar que tudo que bruxa é uma coisa só na história inteira, né? Todo o universo. E, agora, vamos voltar um pouquinho, né? Deixa eu só dar um oi aqui para quem chegou, e daí a gente já volta para as perguntas. Nossa, estou adorando, viu? A conversa, de verdade. Olha quem chegou aqui, deixa eu ver. Boa noite, Thiago Faria Mello. Seja muito bem-vindo, Vandré. Ai, que beleza que vocês têm que ir. Ó, o Tenho que ir chegou. Eu adoro esse nome. Ai, ai. Aqui, o pessoal falando, já fui de igreja, dizem que são salvos, fiz histórias sobre tecnologia, religiões e magia, e hoje aprendi mais do que as igrejas. É aquela coisa, né? Depende muito da ideologia por trás, né? Dos ambientes. Porque quando se fala de magia, magia é outro termo que também muda muito de acordo com o contexto, né? E tem a tendência de ser demonizado em ambientes cristãos, mesmo que eles pratiquem magia, tecnicamente falando. Pois Então, é. eu já recebi aqui a Tupá Guerra, aqui no canal, e ela Uhum. falando sobre magia apotropaica, e ela, né, falando o quanto é difícil, muitas vezes, discriminar magia de religião, né? E Uhum. você, Verdade. Uhum. é muito louco. Marilei maravilhosa chegou fazendo emojis das deusas. Os membros do canal têm emojis aqui exclusivos. Ah, sim, a questão das mulheres é uma problemática, né? Porque quando fala de bruxaria também, o alvo é sempre as mulheres, né, Cauana? Sim. Isso vem. Você consegue rastrear isso desde quando que a coisa começou a focar nas mulheres? Então, a gente consegue ver um estereótipo, né, de bruxa mais feiticeira, na verdade, desde a antiguidade, né? Esse estereótipo, né, principalmente da questão, assim, não sei se vocês conhecem as lamias, as trix, são seres mitológicos ali, greco-romanos. Aham, Esses seres, inicialmente, eles não são associados às mulheres. Posteriormente, eles vão ser associados às mulheres. certo. E dentro dessas próprias mitologias antigas, a gente vai ter, né, figuras aí, é, como, acho que é Circe, que pronuncia o nome dela, tem algumas que são as feiticeiras. Só que não é a mesma coisa, né? O que ocorre ali nesse período da perseguição às bruxas vem muito também da própria mitologia judaico-cristã. Por quê? É, a partir mais ou menos ali do século XIII, século XII, vai ter uma ascensão de uma produção literária acerca da mulher, né? Então, isso diversos motivos. É bem nesse mesmo período também que está sendo delimitado melhor a imagem de Satã, esse Satã Uhum, dual, né? Esse Satã poderoso. É nesse mesmo período aí também que vai estar ocorrendo perseguição, né, ao que seriam essas pessoas consideradas hereges, aos cátaros, enfim. São várias coisas aí também que vão estar influenciando. Mas na certo. questão das mulheres, vai ter muito uma base
Aí eu não vou falar muito, né, porque eu já li, mas eu não quero me aprofundar nisso, porque eu também não conheço, nunca me voltei para isso, mas eu sei que tem uma influência também da filosofia aristotélica, né? O Jean Sim. Delumeau fala isso. Não vou me aprofundar porque não é algo que eu estudo, mas há uma influência também muito forte do mito de Eva, né? Então, a Teologia ideia cristã na veia, né? exato. A ideia de que as mulheres são inferiores, a ideia de que, se Eva pecou, nós somos filhas, então a gente vai pecar também. Todo um estereótipo assim que vai. São vários tons de opressão contra a mulher. Uns vão dizer que a mulher é burra, outros vão dizer que a mulher é má, outros vão dizer que não tem nada de bom. Ser descendente de Eva nesse contexto não tem nada de bom, só coisa ruim. Então, Sim. é, então toda essa produção literária que vai partir somente, não vai partir somente de, sei lá, escritores, vai partir de médicos, aí vai ter toda uma tentativa de trazer a biologia, para dizer que a mulher é inferior por causa da sua biologia, Uhum. tem toda uma demonização aí também tem toda uma questão voltada também para o próprio sexo, né? Porque daí tem toda uma questão, por exemplo, assim, da demonização da menstruação, a demonização do que o Deleuze fala, né? Esqueci a palavra, mas tipo, quando a mulher pare, né? O que seria tipo a placenta, são coisas assim muito que vai tudo isso vai estar influenciando nessa imagem negativa que vai sendo construída da mulher. E aí também tem toda Uhum. uma questão do contexto da época, de como que Aí. as mulheres. Caiu um pouquinho. Se fala muito, né, tipo, da Idade Média, que as mulheres. Toda uma ideia de que as mulheres sofriam muito e tal. Só que tem uma intensificação, assim, dessa opressão, né, a partir da Baixa Idade Média, tem muito a ver também com a questão da propriedade, a questão da. Enfim, todo o contexto social, assim, que tem por trás. E outro ponto interessante é pensar que essas mulheres, elas também vão ser transmissoras de saber, né? Alguns intelectuais, eles vão estar indo muito para esse lado. A gente tem, por exemplo, a Silvia Federici, que é muito conhecida, né? Quem estuda bruxaria, ela fala, né? Ela traz um viés, assim, do marxismo, né? Para estudar a perseguição Uhum. às bruxas. E ela vai falar, mas não é somente ela, né? Desde os anos 60 tem muitas autoras feministas que também vão estar falando da questão dessas transmissoras de saber, né? Essa semana mesmo eu estava lendo um texto que eu vou apresentar no meu grupo de estudos agora no final do mês, e eles falam muito, e nesse texto eles falam muito sobre essa questão, né, ao mesmo tempo em que está emergindo o capitalismo, emergindo essa ideia da ciência, né, que a gente tem, essa ciência ocidental, da medicina, que vai depois culminar nessa separação das ciências, né? É o Certo. mesmo período que ocorre a perseguição às bruxas, né? Então, aí tem essas autoras normalmente elas colocam de lado, né, essas figuras mais masculinas, que seriam esses médicos, que aí vai ser visto como algo ok, né? Eles Uhum. são mata, e essas transmissoras de saberes, né, parteiras, enfim, mulheres que têm conhecimentos relativo ao corpo, relativo à medicina, também uma medicina natural, elas vão ser inferiorizadas e também vão ser perseguidas, vão ser categorizadas ali como bruxas, porque Aham. pensa, a gente pode pensar, por exemplo, a questão do próprio parto, né? O quanto que muitas crianças poderiam morrer no parto nesse período. É, Sim. isso poderia virar uma acusação de bruxaria, de que a parteira era uma bruxa que matou a criança no parto para fazer para colocar para Satã ali, né? Então tem muito a ver com Uhum. a questão das mitologias judaico-cristãs, a questão das mitologias antigas também, enfim, contexto social, são vários elementos assim que influenciam, né, na ascensão dessa imagem. É uma disputa de poder, né? É silenciamento mesmo dos saberes. Tem um zine chamado Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, inclusive esse zine está na pasta do Drive dos membros. Os membros aqui do canal têm um Drive com os slides que eu uso no canal, com os materiais, e lá na pasta do Drive dos membros do canal tem o zine chamado Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, que fala bem essa questão da disputa de saberes, que o silenciamento das mulheres ali é complicadíssimo, o conhecimento das ervas medicinais, né? E a própria sabedoria passada de geração em geração ali.
É importante que a gente saiba que essas disputas, elas existem constantemente. Geralmente o homem branco cis hétero é a norma, ele não se vê como um viés, ele não se vê como uma parte do conhecimento, ele se vê como a norma, né? Sim. E isso a gente combate até hoje, né, Cauana? Não, é interessante que você está falando agora, né, de como que é uma norma. Tem até alguns autores que falam, né, que antes era uma perseguição às bruxas. Depois, com a ascensão do racionalismo, as mulheres são as loucas, né? Elas têm os problemas ali, são doentes, mentais e precisam ser enclausuradas. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem alguma Elas são coisa. as histéricas, elas são as As loucas, histéricas, elas são... exatamente. Uhum. Aham, exatamente. Nossa, uma delícia isso. A gente fica Rindo de nervoso, né? rindo de nervoso, isso. Representou, isso mesmo. Maria Helena, boa noite, seja muito bem-vinda. Cláudia Reis, olha só, falei que só tem gente boa. Rádio Dateu, membro do canal, que maravilha. Começamos há 35 minutos, viu, querido? Mas que bom que está aqui. Boa noite, Roger. Poxa, Vanessa, muito obrigada pelo super sticker. Um grande beijo. Obrigada por todo o apoio. Obrigada pelo carinho. Olha a pergunta do Tiago aqui. Você chegou a estudar a relação da reforma protestante e a caça às bruxas? Como os protestantes lidaram com essas crenças folclóricas nas regiões em que dominavam? Então, não, eu não cheguei a me aprofundar nisso, não. Mas tem um autor que eu quero muito ler ainda. Eu já li algumas coisas na época da minha graduação, que é o Kate Thomas. Ele vai, é, qual que é o nome do livro dele? É o Religião e Declínio da Magia. Ele vai fazer toda uma análise ali da perseguição que ocorre na Inglaterra. E aí, enfim, aí ele vai Hum, falar sobre uma questão relacionada à magia desses grupos, né? O como que a magia ele vai acabar suprindo. é, Enfim, eram grupos católicos, né? E dentro do catolicismo acabava tendo muitos elementos que eram fazer magia, né? Mas que com essas proibições, né? Eles vão acabar, enfim, eles vão acabar se voltando para outros elementos que vai ser considerado bruxaria também. Mas tá aí uma coisa que eu quero me aprofundar mais, que é essa relação aí da reforma protestante com a bruxaria, porque tem tudo a ver, né? Porque até sim, a questão assim de que esses tribunais, né? É interessante pensar que tem uma ideia de que só a Igreja Católica que persegue. Na verdade, tem a ideia de que a perseguição ocorre na Idade Média e é a Igreja Católica que persegue, né? Só isso. Na verdade, sim. não, né? Como eu falei para vocês antes, essa perseguição ela se inicia mais no final do século XV, então é mais Idade Moderna mesmo. E as perseguições elas eram muito depende assim do local. Tinha os tribunais do estado, né, que perseguiam. Tinha também os tribunais protestantes que perseguiam. Tem os tribunais católicos também que perseguiam. E aí tem uma questão interessante que nesses territórios, né, tem muita briga entre os reformistas e os católicos. Então eles vão acabar se acusando de bruxaria um ao outro, né? Para a gente entender também como não é homogêneo essa pessoa que vai ser perseguida. Né? Não é só aquela figura da mulher curandeira que vai ser perseguida. Na verdade, são diversas pessoas e muitas dessas pessoas elas se autodenominavam cristãs, protestantes, católicas, e seja qual a denominação que seja, né? Então, a gente também tem em mente que essa ideia da bruxaria ela é muito mais um teor de acusação. Né? Até fiz um Uhum, vídeo ali no TikTok falando disso, que nesse contexto a bruxaria, ninguém se autodenominava bruxa, como a gente tem hoje em dia, ressignificada a palavra bruxa, né? Dando um outro significado, um significado certo. positivo, né, de religião. Nesse período você acusava o outro de bruxaria, a bruxaria era algo considerado algo ruim, né? Então é Uhum, interessante pensar também essas disputas que ocorrem nesses territórios entre os próprios protestantes e os católicos, né? Mas esse autor eu acho que vai achar interessante, né? A pessoa ali que fez a pergunta é o Tiago. Kate Thomas, é, Religião e o Declínio da Magia. Bem Isso, interessante. eu coloquei aqui na tela, Religião, Declínio da Magia, que Thomas. Eu pesquisei aqui certinho, né, para colocar na tela. Obrigada pela referência, Cauana, porque às vezes a gente, né, precisa só da direção ali, dos autores. Sim, Tem sim. muitos autores que tratam dessa questão, e essa noção de que bruxaria ela é uma acusação, ela volta-se para
apontar quem você quer marginalizar. E daí volta na ideia daquela minha primeira pergunta. Então, ela acaba sendo um estereótipo na Idade Sim. Média, é isso? A gente pode pensar a bruxaria em níveis de acusação. A gente pode pensar a bruxaria realmente como estereótipo, né? Ela tem um grande guarda-chuva e embaixo Uhum, dessa ideia de bruxaria diabólica tem vários elementos. Então, por exemplo, quando a gente vai estudar a bruxaria nesse período, a gente vai estudar a heresia, porque tem muito da heresia ali também. A gente vai estudar o próprio Calígula, ele traz a perseguição aos judeus. A gente vai estudar a perseguição às mulheres. A gente vai estudar diversos elementos que vão dar forma a esse conceito de bruxaria, né? certo. A gente pode falar também de um estereótipo do sabá das bruxas, né? Que o sabá das bruxas seria aqueles supostos encontros noturnos, né? Que eram feitos principalmente por mulheres, mas também tem homens também participavam, não, né? Tipo, há registros aí de que participavam, registros, no Uhum, caso, relatos que participavam, mas há sim, uma predominância feminina, né? Aí a gente tem um estereótipo do sabá que é o quê? Mulheres que voam em direção, ou voam com seus corpos untados com ungüentos feitos com a gordura de crianças, então tem toda uma ideia de infanticídio. Essas mulheres voavam ou elas mesmas se transformavam em animais, ou uhum, elas voavam em cima de algum animal, elas iam em direção ao sabá. Esse sabá normalmente ocorria nas montanhas ou ocorria no meio da floresta à noite. certo. Chegando lá, elas estavam nuas, elas dançavam, elas invertiam os seus corpos. Tem toda uma questão da inversão do corpo também, né, de fazer, enfim, várias posições assim de inversão. Nesses locais, né, dependendo ali dos depoimentos, fala que pessoas mortas estavam ali, se fala que demônios estavam ali. Então há uma consolidação também do ato sexual com esses demônios, com Satã. Há também nesse momento também que essas mulheres recebiam, que na verdade que eles praticavam infanticídio, que produziam os ungüentos mágicos, que nesse momento elas recebiam esses ungüentos mágicos do diabo e elas tinham que prestar contas ao diabo de todos os malefícios. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, eu trabalhei no meu TCC, eu peguei esses elementos e fui comparando com as festividades de Dionísio. Quais, por exemplo? Hum, Presença feminina. Dionísio, a gente tem as bacantes. Não, não, obviamente que não são os homens que participavam, mas a gente tem as bacantes, que é muito forte, elas que seguem Dionísio. Questão da certo. dança. A gente tem o êxtase, né? Dança atingida através do êxtase, dos elementos, instrumentos musicais. A gente tem também a ingestão de álcool. Então, pensar que esse estereótipo aqui que a gente está vendo no final da Idade Média é todo um estereótipo que vai estar sendo demonizando, vai estar demonizando certas coisas que, em outros contextos, são sagrados, né? A Uhum, dança, para você chegar a um êxtase, é sagrada. Aqui, Dionísio, falando de Dionísio, a gente não está falando a gente está falando de uma religião, a gente está falando de um contato com Deus, né? sim. O própria questão do ato sexual também é um, algo sagrado, né? Uhum, Então, o interessante é pensar que a bruxaria, ela é toda uma inversão e uma demonização de elementos o quê? Que vão ser considerados pagãos, né? Então, sim. esse estereótipo ele é muito uma demonização mesmo de coisas que lá na antiguidade fazem parte dessas religiões. Uhum. E aí tem essa ideia de que, essa ideia não, o cuidado que é importante vir na pesquisa histórica, de que são relatos, mas quem contou, sob que circunstâncias contou esses relatos? Havia tortura, por exemplo, quando essas mulheres falavam que praticavam essas coisas? Então, porque quando a gente vê, tem um relato disso, então acontecia. A gente tem que começar a ter o cuidado, né, de não ter aquela assistir vídeo do TikTok da mesma maneira que a gente lê relatos históricos, né? Que pensar que não, se está dizendo é porque aconteceu, né? Mas em que circunstâncias essas mulheres confessavam essas coisas, né? Então, acho que tem que ter esses pensamentos, né? Quais circunstâncias são importantes para a gente ter em mente quando a gente ouve esse tipo de relato, como Sim, historiador, assim. exatamente. Uhum. E aí o interessante, assim, isso é muito interessante isso que você está falando, porque
é justamente isso que ao longo da produção historiográfica em relação à bruxaria, a gente consegue perceber como isso vai mudando. Como eu falei para vocês, né, a bruxaria ela vai crescer dentro de certos grupos letrados, né? Eles que definem o que é bruxaria ou não, né? Uhum. Com os racionalistas ali no século XVIII, eles vão olhar para esses depoimentos. Então, lembrando, né, que os racionalistas ali, o iluminismo, o século das luzes, etc., eles vão se opor muito à igreja e eles vão se opor também à aristocracia. Então, o discurso deles também, né, já vem com essa questão, ele já vem contaminado com isso. O que, que Aham. eles vão estar, o que, que eles vão estar falando? Eles vão estar falando o seguinte, que tudo aquilo ali que todos esses depoimentos, tudo isso que foi dito por essas mulheres, por esses homens, etc., era produto da imaginação deles. Hum. Eram superstições, então superstição bem naquela besteira, do besteira. E a igreja ela se usava desses relatos para perseguir. Então aí essa basicamente vai ser a interpretação deles em relação a esse fenômeno da bruxaria. E aí também tem toda uma ideia, tipo, é a partir deles que vem essa ideia na verdade, não é a partir deles, mas eles vão intensificar também essa ideia de que a Idade Média era a Idade das Trevas, então também tem toda Ah, tá. uma questão, um olhar em relação a isso. Na verdade, isso começa com os renascentistas, mas os iluministas também se apropriam dessa ideia. Depois a gente Uhum. vai ter o romantismo, né, no século XVIII, o romantismo, que é a base sólida ali para a emergência do neopaganismo, né, do que a gente tem hoje em dia, essas inúmeras religiões. Eles vão trazer outras ideias. Na verdade, inicialmente são alguns juristas católicos que vão olhar para esse fenômeno da bruxaria e falar assim: não, essas bruxas elas realmente existiam e se a igreja estava perseguindo, era para tirar o mal do mundo. Então a Hum. igreja estava certa. Então eles vão dizer que realmente existia a bruxaria e que a igreja estava certa em estar, enfim, né, em estar perseguindo. Os românticos do século XIX, em especial ali o Jules Michelet, ele vai olhar e vai dizer o seguinte: realmente, elas existiam, essas bruxas existiam, só que eles estavam resistindo à opressão da igreja. Então aí que vem a ideia da bruxaria como uma resistência. Hum. Aí ele vai lançar o livro chamado A Feiticeira, não lembro o ano, final do século XIX. E aí ele vai estar. Aí tem todo um. Assim, a gente está falando também de um período de unificação dos estados, uma questão da unificação de identidade nacional. Então tem toda uma coisa assim de a feiticeira como uma heroína do povo. Né? O povo que se volta contra a opressão da igreja, o povo que se volta contra a aristocracia, né? Ali Certo. contextualizando o momento que o Michelet escreve, né? Final do século XVIII. Esses escritos do Michelet, aí antes a gente também tem o Jacob Grimm, né, os irmãos Grimm, lembrando disso também, que eles vão ali, vão captar diversas histórias populares e também vão, enfim, vão influenciar também essa visão, né? E nesse período Uhum. também tem os estudos folclóricos, né? Então, que vai ser chamado de folclore nesse período, que é o que é do povo, né? Então, o Jacob Grimm, ele vem muito com essa questão, assim, de é, criar uma identidade nacional alemã baseada no povo, né? O Certo. Jules Michelet ele faz algo semelhante, assim, da questão da feiticeira como uma heroína do povo. Então é algo muito século XIX, nacionalismo, essa coisa toda, né? Enfim, aí vem Uhum. outros historiadores não, outros intelectuais, até o século XX que a gente tem a Murray. Até esse período que eu falei para vocês, normalmente não se pegavam depoimentos historiais para analisar. Eles se baseavam em documentos oficiais, se baseavam no folclore, né, no que era tirado ali dos depoimentos das pessoas. Com a Murray, ela vai se voltar para os depoimentos inquisitoriais. Aí ela vai pegar os depoimentos inquisitoriais, só que dela não vai ter metodologia nenhuma para analisar. Ela era uma Hum. egiptóloga. Aí o que acontece? Aí ela pega e fala: as bruxas falaram isso, então é isso. Então aí, essa é outra base para a ascensão da Wicca. A Murray era amiga do Gardner. Ela, inclusive, escreve, se eu não me engano, ela escreve um prefácio ali no primeiro livro dele, que foi lançado. Então tem toda uma questão assim que eu tô falando tudo isso para falar de como isso vai sendo interpretado ao longo dos anos, né, dos séculos, até a Sim. gente chegar realmente ali na década de 1960. Aí sim a gente vai estar trabalhando mais com metodologia, obviamente, com uma metodologia, teoria, etc.
E esses historiadores ali da década de 60, obviamente, eles vão também estar se baseando nesses outros intelectuais, né? Não é porque eles não tinham metodologia que, ou, não, enfim, que não pega tudo e joga fora, na verdade não, tem muita Sim. coisa ali que a gente aproveita, óbvio, com um olhar crítico, claro, mas é a partir da década de 60 que a gente vai ter autores ali como o Ricardo Ginsburg, né, que eu utilizo muito, aí no Sim. Brasil a gente vai ter a Laura de Mello e Souza, enfim, vários historiadores que daí sim vão estar trazendo um olhar mais crítico em relação a esses depoimentos, e aí tem essa questão, como você falou anteriormente, contextualizar aquilo ali, e não é nem 8 nem 80, não é você pegar o pé da letra e dizer, ah não, está escrito é isso daí, e não é você pensar assim, ah não, está escrito, tá tudo mentira, não... é você fazer, aí o trabalho do historiador, né, você entrar naquilo Exato. ali, metodologia, teoria, etc., e é o que o Carlo Ginzburg faz, né? Ele fala que através de uma metodologia, ele traz o... esqueci o nome. Alguma coisa indiciário. Método indiciário, alguma coisa assim. Que ele vai analisar e ele A vai tendo exegese pontos. histórico-crítica indiciária que a gente usa, né? Ele vai, o método indiciário é dele mesmo, de investigar. Na teologia, a gente assume uma parte da teoria do Ginsburg, né? A gente usa exegese Legal. histórico-crítica indiciária Uhum. por causa Isso, dele. aham. Uhum. E daí ele vai falar o seguinte, não é 8 nem 80, né? Não Uhum. é jogar fora e não é pegar tudo como verdade. E a partir É o que a daí, né, gente que a gente faz, que a gente trabalha em cima dessa ideia. E é como como eu trabalho os textos bíblicos também. Não dá para pegar nada ao pé Uhum. da letra e nada jogar fora também, assim, de pegar e dizer assim, agora não serve para mais nada. Porque a realidade, a gente não tem como tocar a realidade, a gente tem que só seguir os indícios, né? Exato. Paradigma indiciário, lembrei agora. Paradigma Ah, indiciário. legal, obrigada. Nossa, Ginsburg é fantástico. E você estava lecionando um curso, ou você tem um curso que você leciona sobre o material dele, né? Sim, eu e minha colega, a Raíza, ela é Raíza Sagredo, o nome dela. Ela é doutoranda em História pela UFSC também, e ela faz doutorado e ela trabalha com bruxaria também, mas com bruxaria mais neopagã, né? Ela, agora, acho que no final do ano ela vai defender a tese dela sobre isso, é fenomenal. Mas a gente fez ano passado um mini curso com as 3 principais obras do Carlo Ginzburg, né? Tipo, desmembrando ali as 3 principais obras do Ginzburg, que é Os Andarilhos do Bem, dos anos 60, o Queijo e os Vermes, que é um pouquinho depois, anos 70, e o História Noturna, que é do final dos anos 80. Então, esse mini curso, ele é um mini curso que são 4 horas e meia, se eu não me engano, de mini curso, feito por mim e pela Raíza, né? Além da Sim. gente desmembrar as obras dele, a gente traz toda faz todo um apanhado do que é microhistória, né? Porque o Ginsburg ele é um dos expoentes aí da microhistória. Quem é o Ginsburg, né? Quais são as metodologias que ele trabalha, né? Enfim, a gente faz um trabalho em cima disso, né? Contextualizando tudo e desmembrando os livros. Esse trabalho que a gente fez, ele é muito de um desejo, agora vou falar algo mais particular, de que quando eu fui ler Ginsburg no começo da graduação, eu tive dificuldade para ler Ginsburg. Então eu pensei, nossa, eu li, porque ele trabalha assim, ele vai, né? Principalmente de história noturna, ele vai Uhum. pra antiguidade, ele volta, ele vai, unidade. E é fonte, 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 data, 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 que às vezes tu não sabe o que tu tá fazendo, sabe? É, tipo, bem confuso, assim, em certas partes. E Uhum. nasceu, pelo menos da minha parte, assim, de um desejo de para que outras pessoas tenham uma compreensão mais fácil, mais rápida, Legal. né, do autor, né? E aí a gente tem esse curso, que a gente lançou ano passado, no comecinho do ano passado. E é isso aí, tá lá na plataforma, Tá no Hotmart, plataforma né? digital. Isso, na plataforma Hotmart. E, enfim, foi feito por mim e pela minha colega e amiga Raíssa. Ai, adorei a ideia, porque para quem quer saber onde está o curso, gente, tá aqui na tela tá o Instagram da Cauana. Você vai lá no link da bio dela do Instagram e a primeira coisa que tem já é o curso, né? Quando você Uhum. clica no link da bio. E imagine, para você ter um mapa de como ler Ginsburg, Sim. de como se encontrar É. na pesquisa. Eu achei essa E ele ideia é super fantástica, importante, né? Ele é super importante para quem quer estudar essencial. bruxaria. Uhum. E, e também para quem quer estudar exegese, porque ele é muito bom, essencial, principalmente para as teorias
decoloniais, né, de exegese bíblica. Então, eu amo esse cara. Eu apaixonei quando eu vi que você tinha curso dele também. Sim. Não, e o massa dele também é que ele trabalha com essa questão dos grupos subordinados, né? O que ele faz ali nos Benandantes? Ele vai que eu tava falando para vocês a questão da fonte, né? Ele ouve essas pessoas. Ele pega a fonte e ele vai falar, não, peraí, tem aqui, ele falou alguma coisa aqui. Não é tudo que tem aqui não é só o inquisidor, né? E através da análise desses depoimentos que ele vai encontrar um grupo chamado Andarilhos do Bem, ali numa região da Itália, onde era um grupo que eles acreditavam, né? Só falar bem rapidinho, eles acreditavam que eles saíam do corpo para lutar em batalhas com os malandantes, que seriam os andarilhos do mal, ou bruxas, aí depois vai acabar sendo associado à ideia da bruxa, dos bruxos, para a colheita. Então, eles saíam 4 vezes ao ano para lutar pela colheita. Então, para ter noção também de como que essa demonização que ocorre, essa ideia de bruxaria que tem ali nesse período, eles estão demonizando muito cultos imaginários, cosmovisões de grupos não letrados que eles não entendiam e que eles estavam ali demonizando, dizendo que aquilo ali era coisa do demônio. Só que para esses grupos, eles não é coisa do demônio. É outra cosmovisão, é outra coisa. Só que com o tempo eles vão. Aí tem a tortura, tem a questão da. Demora, se não me engano, 50 anos para chegar no momento que eles falam sim, a gente está adorando o diabo. Só que levou 50 anos para eles enfiarem na cabeça desses grupos. Exatamente. Que era o diabo. Então tem toda. Nossa. Aí que é interessante estudar a bruxaria, né? Que tu vê que é todo complexo. Sim, porque é o processo até inculcar na mente das pessoas uma identidade que não pertence àquele grupo, né? Exatamente. Isso, inacreditável. Nossa, interessantíssimo. Façam o curso do Ginsburg, gente. Entrem lá, sigam o Cauana. Deixa eu ver aqui, canal TRP, super interessante. Amei quando falou sobre a Targates. Temos uma live aqui no canal falando em Sereia, a deusa Targates e os contos contemporâneos. Tem muita coisa legal, gente. E falamos sobre o símbolo do peixe relacionado às deusas e muito mais aqui. Gostaria de saber se há pesquisa sobre perseguição e deposição de rainhas durante a Inquisição espanhola por elas terem protegido as bruxas. Você ouviu alguma coisa sobre isso? Então, eu nunca me aprofundei na perseguição espanhola. Deixa eu pensar aqui se eu posso te dar alguma dica. Tem uma historiadora, inclusive ela tem perfil aqui no Instagram, é a Nara, acho que Nara Witter. Nara Witter, não sei se pronuncia o nome dela. Ela trabalha com a questão da bruxaria na Espanha. Então, talvez, né, ela produz também conteúdo, não sei se ela está produzindo ainda, talvez ela consiga ali te trazer alguma coisa relacionada a isso. Mas eu não trabalho com Espanha, então eu não conheço muito ali esse recorte. Estou trabalhando agora com Itália, né? E eu trabalho, na verdade, mais com elementos simbólicos, assim, da bruxaria, né? Mas te dizer agora que não, de cabeça não sei te É a responder, Nara não. Barroso Whitler? Isso, eu não sei, assim, eu não sei se ela vai, enfim, ter alguma coisa para expor. Só que ela trabalha com a bruxaria nesse contexto da Espanha, né? Pelo menos talvez alguma indicação aí de livro. Ela tem um perfil ali no TikTok, eu não sei se ela tá com o perfil ativo ainda, mas o perfil dela tá ali, né? Ela tem indicação de leitura ali, e enfim, ela tem um trabalho bem legal também. Tá. Eu coloquei aqui na tela, Hum. porque o nome, né? Porque aí dá para pegar pela referência da tela. Quero só avisar que eu tenho. Eu participei de um podcast alguns anos atrás sobre reforma protestante e caça às bruxas. E eu dei uma entrevista especificamente sobre a questão da reforma protestante. O Tiago está falando sobre a questão de Salem, né? Por isso que veio a pergunta dele sobre a parte protestante, que ele queria saber, né? Mas eu lembrei, e está aqui no canal ainda, a esperteza, que é difícil, às vezes eu esqueço até o conteúdo que eu já pus no meu canal, né? Mas eu vou colocar aqui no chat, gente. Eu participei de um podcast, Caças Bruxas e Reforma Protestante,
e em que eu falo, eu não, a minha linha nessa área não é de historiadora, tá? É de teóloga. Então, porque eu tenho um livro chamado Teologia da Reforma, e eu coloquei no chat o link desse podcast. É o áudio, não tem vídeo, né? Mas aí já está aqui no canal. Caça às Bruxas e Reforma Protestante. Eu vou me ater muito à demonização, porque há muitas vertentes diferentes dos protestantes, e houve um massacre de camponeses durante a Reforma Protestante, e que há acusação de bruxaria envolvida nisso. Então, eu vou me ater nesse aspecto específico. Então, realmente, já, né, também pode acrescentar os meus 10 centavos para o assunto, tá? Mas é muita coisa, já é muita coisa. Às vezes, né? Eu estava falando a questão da forma pejorativa de falar, provavelmente na hora que a gente estava falando da questão dos paganismos, né? Deixa eu ver, professora Ângela, como entrar em contato com... para adquirir os meus cursos, só para avisar lá no chat fixado lá em cima, e na descrição de todos os vídeos do canal tem o meu Linktree. No meu Linktree tem todos os meus cursos, tá? Todas as minhas redes, e aproveitem, tem as playlists aqui do canal, tem muito conteúdo gratuito aqui no canal também, tá? Entre na parte de playlist, gente, tem cursos gratuitos aqui para vocês, e na descrição de todos os vídeos tem o meu Linktree também, que vocês podem adquirir os meus cursos, tá? Anderson Ferreira, seja muito bem-vindo, viu, ao canal. Obrigada pela presença aqui, você, né, como novo. Aqui, a nível só de conhecimento, a Coana já se deparou com notícias de bruxaria hoje? Hoje. Ixi, fala isso porque, tristemente, em certos locais como Nigéria e Índia, tem casos de mulheres sendo acusadas e atacadas. E você falou que pegou alguma coisa aqui do Brasil, né? Você pode aproveitar e falar sobre isso, por gentileza? Então, o que acontece? Essa ideia, né, do malefício, né, como eu falei para vocês antes, que é a ideia de você utilizar da magia para você atacar alguém, é algo que está presente na nossa história como humanidade. E sim, eu já ouvi Uhum. falar, né, que em alguns locais ali da África tem essa questão. Até, assim, eu nunca me aprofundei nos estudos, mas até acho meio complicado, que às vezes eles categorizam como feitiçaria. Eu também não sei como que esse povo se vê, eu não sei como que esse povo categoriza suas próprias, enfim, né, ideias ali de Sim, magia ou religião. Mas eu acabei lembrando aqui no Brasil, teve uma reportagem que eu compartilhei no Facebook já faz um tempo, acho que foi 2019, alguma coisa assim, que tentaram queimar uma indígena. Eu não lembro exatamente qual local aqui no Brasil, mas tentaram queimar a casa dela com acusação de bruxaria. E aí é algo assim que às vezes a gente. Eu tô localizando, né, bruxaria lá no final da Idade Média e Idade Moderna. Só que essa sim, ideia, né, de que a religião do outro, a prática do outro é algo demoníaco, está na nossa sociedade, né? É algo assim que, se você entrar nas redes sociais, você vai perceber, principalmente colocado o olhar, né, acerca das religiões de matriz africana. A gente tem muito isso, essa questão da demonização das religiões de matriz africana, das práticas de matriz africana. sim, Então é algo que não é tão do passado, na verdade não é do passado, é algo que está aqui. É algo que infelizmente está aqui ainda. Óbvio que com outros, com uma outra roupagem, né? Não é aquela mesma coisa, mas essa ideia da demonização, ela está presente na nossa sociedade e, como eu falei, nas redes sociais, assim, é o que eu mais vejo. Se vocês entrarem lá no meu perfil, vocês vão ver. Lá nos sim, meus reels, quando estoura a minha bolha, e quando chega em certos grupos intolerantes, é, enfim, de religiões dominantes, é disso para baixo, assim, é chamando de coisa, é porque as bruxas é bem feito, tinha que matar mesmo porque elas matavam criança. Ah, não, porque hoje em dia não sei o quê. Cara, é algo assim que infelizmente está muito presente na nossa sociedade ainda, né? Tem a questão da África, né? Tem até um livro, o História da Bruxaria, que é um livro bem conhecido. O autor, o Russell e o Alexander, eles trazem um capítulo ali somente para falar dessas práticas, né, que tem na África, mas no nosso próprio país, né? É algo que sim. aconteceu já de queima de terreiro, né,
de coisas que vão ser categorizadas ali também como bruxaria. E eu achei muito importante essa sua fala da questão, na verdade todas as suas falas, mas eu só queria chamar a atenção a questão de você dizer como esses grupos se autodenominam, porque a gente fala a África, a Índia, e a gente está já categorizando, a gente está colocando rótulo, sem se preocupar em como essas pessoas se autodescrevem, né? Ou Verdade. descrevem as suas práticas, suas crenças. E isso também é um cuidado muito importante. E me veio à memória o caso da Fabiane Maria de Jesus. Não sei se você Uhum. lembra de 2014. Eu quero só compartilhar a tela, porque eu acho que essa notícia precisa continuar ecoando. Em 2014, uma mulher ela foi morta no Guarujá, em São Paulo, simplesmente por causa de um boato sobre sequestro e bruxaria. Foi um boato e ela foi espancada até a morte, Fabiane Maria de Jesus, e ela tá aqui, a primeira foto é a dela, tá? E ela foi uma vítima dessas acusações, de simplesmente ser confundida com uma mulher, como se pegou uma criança e foi acusada de bruxa, foi espancada, não teve nada, nenhuma evidência, nada relacionado, e ela, em 2014, foi simplesmente morta por causa de um boato, tá? Isso aqui precisa continuar sendo repetido para a gente não esquecer das nossas limitações enquanto pessoas, de como a gente olha o outro, a prática do outro, ou que a gente desconfia do outro, ou que ouviu que alguém falou do outro. É extremamente perigoso isso, né? Sim. Aqui no Brasil a gente também tem aqueles casos aqui no Paraná, que aconteceu na década de 1990, né? E Sim. acusaram, não estou me recordando agora o nome da cidade, mas que, De enfim, Guaratuba, né? As é, bruxas de isso. Guaratuba. Tem outro caso assim que é muito conhecido, que é conhecido como caso Bruxo, foi no Rio Grande do Sul também, que é algo semelhante. Aí envolve também questões assim da pessoa ser presa, passar por todo algo assim que tu se remete totalmente ao período Uhum. das perseguições, tortura, né, algo que é por baixo dos panos, Exato. mas enfim, como você falou, a questão de categorizar o outro. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, que essa ideia da bruxaria, nesse período, e tem muito hoje em dia, infelizmente, esse termo, eu falei para vocês, né? A ressignificação, beleza, a ressignificação, a gente tem grupos neopagãos, só que, popularmente, o termo bruxaria ainda é utilizado de uma forma pejorativa, né? Infelizmente é Sim. isso. Até, por isso que eu falei assim, para mim é meio complicado utilizar a palavra feitiçaria para denominar certas práticas africanas, primeiro, porque eu nunca parei para estudar. Então, acho complicado, assim, eu vejo em certos livros de historiadores que eles categorizam, né, como historiadores da bruxaria que são europeus, categorizam como feitiçaria. Então, eu acho complicado, ainda quero me aprofundar, quero entender melhor, né, como funciona essas práticas, mas a gente sempre parte desse princípio que a gente sempre parte do nosso olhar, mas a gente tem que, assim como historiador, eu acho que esse é muito a função do historiador, a gente tem que se despir. A gente tem que se despir, a gente não pode olhar para uma sociedade, né? Eu não posso, por exemplo, assim, olhar eu aqui para uma sociedade que pratica antropofagia e ai, eu como historiadora eu não posso fazer isso. Né? Eu como pessoa também, você tem que entender o contexto, tem que entender a cultura, É. você tem que entender, sabe, não, aquela coisa assim, você tem que é, a gente pode dar opinião, mas também tem que estudar um pouco para dar essa opinião, né? Compreender um pouco, se colocar no lugar do outro para dar essa opinião. Senão fica algo muito vazio e vira um ódio. Ai, o meu é melhor do que o Uhum. teu. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo ali de catolicismo. Não, olha só vou falar bem rapidinho para vocês. Uma moça Ah, está estudando, católica, tá? Está estudando a Bíblia e ela fez uma pergunta, assim, super tranquila no TikTok, uma coisa que ela não sabia sobre para os católicos sobre o catolicismo. Caíram em cima dela, falando: ai, nossa, tu não é católico de verdade. Ai, que esse tipo de católico do TikTok. Ai, não, esse daí, não sei o que lá, indo na heresia. Gente, mas, tipo, a menina tava tendo uma dúvida em relação à religião. Então, tipo, tu vê como que a gente. Às vezes, cai matando cara, como já. tá tudo muito doido. Tá tudo muito louco, assim. Sempre teve tudo muito louco, né? Mas que bom que É, hoje a gente também tem acesso à informação, né? Tem acesso a
enfim, a ferramentas que nos possibilitam trazer tanto assim, eu vejo assim o teu canal do YouTube, o meu canal também, a gente tenta romper, né? A gente tenta bater, é Sim. muito difícil, óbvio que é muito difícil. Como a gente estava conversando antes da questão do hate, não é fácil, Sim. mas a gente está tentando, se a gente plantar uma sementinha, né? Porque já, na nossa mente já foi plantada essa sementinha quando a gente se interessou, né, por estudar por essas coisas. Mas se a gente É. conseguir plantar uma sementinha ali para uma pessoa, já é suficiente. Verdade, de olhar, eh, tirando essa roupa de moralização, né, de querer moralizar o outro, de querer emitir juízo de valor sobre o outro, sobre a prática do outro. E há Exato. uma dica de leitura que é essa do exemplo, que você, lembrou, das Bruxas de Guaratuba, é o caso Evandro, que, Uhum. quem quiser ler o livro O Caso Evandro, do Ivan Mizanzuki, vai fazer uma reportagem completa sobre esse famoso caso que ficou conhecido como as Bruxas de Guaratuba, mulheres que confessaram sob tortura, né, e que tiveram as suas vidas ceifadas, basicamente por causa desse tipo de racismo religioso, tá? Então fica aqui essa dica de leitura, para vocês também. Deixa eu ver só aqui. Rádio do Ateu. As bruxas eram feministas da época? Então, o feminismo, como um movimento político, depende, né? Tem gente que fala que ele surge no final do século XVIII, XIX, XX, né, com as ondas do feminismo. Então, essa ideia de feminismo ele é posterior, né? O movimento político ele é posterior. As bruxas, nesse período da perseguição às bruxas, a ideia de bruxa está muito mais atrelado a um conceito de acusação. Ou seja, eu chego e te acuso de bruxaria, né? Lembrando Uhum. daquela questão da a bruxaria, sei lá, você praticou um ato mágico contra a minha plantação e é por isso que minha plantação secou. Então, foi meu vizinho que eu briguei ontem, ele fez isso e agora não tem como eu alimentar, ele é bruxo. Entende? O conceito Aham. de bruxa está muito mais atrelado a isso. Óbvio que existiam mulheres, né, como a gente citou antes, existiam curandeiras, existiam mulheres que tinham saberes relacionados aos corpos, né, que praticavam magia também popular, que também vão ser perseguidas, não só mulheres como homens. Só que Certo. essa ideia de chamar bruxas do período de feministas, ao meu ver, é algo bem anacrônico, né, porque o movimento feminista ele não existe ainda, mas você pode pegar, por exemplo, essas mulheres que tinham esses saberes como saberes relacionados aos corpos, parteiras, etc. Tu vê também como figuras de poder, né? Femininas de poder. Talvez aí certas vertentes do feminismo viriam como figuras feministas, né? Porque eu acho que tem certos Uhum. grupos que não localizam o feminismo somente, né, nesse contexto, né? Mas eu não sou uma muito sabida de feminismo, então eu estou trazendo mais uma questão assim da emergência ali do feminismo mesmo no século XII e XIX. Contexto é tudo, né? Por isso que é importante contextualizar quando que o movimento feminista começou. Aí a gente se localiza. Adoro essas conversas, nossa. Guizdash, boa noite. Abraço para o pessoal de Brasília. Chile, boa noite. Saudações terráqueas, Raquel. É isso aí, tamo junto. Isso é o caso Evandro. Obrigada, Tiago. De leitura para quem lê inglês, o livro da filósofa nigeriana chamado Witchcraft, Reincarnation and the Godhead. Obrigada pela dica de leitura, Roger. Não sei se você conhece esse livro, Cauana. Eu não Não conheço, conheço. vou atrás. Já estou interessada aqui para dar uma pesquisada. Obrigada, viu? Eu vou até tirar um print aqui para eu não esquecer. Depois até mando para a Cauana no comentário. Porque aí a gente já vai atrás da leitura e pode depois compartilhar aqui no canal. Porque eu tenho as manias de traduzir os livros para o povo aqui. Então, Legal. para dar um acesso, né? Mas é Sim. isso. Você gostaria de fazer mais algum comentário de algum aspecto que esquecemos? Queria só Ah, comentar uma questão que, pode falar. é Que o que o rapaz antes Thiago. falou da
Exatamente, acho que foi o Thiago que falou. Aham. Se eu não me engano, foi Pessoas ele que falou da questão da bruxaria hoje, né, das perseguições. Eu estava sim, lembrando aqui da própria como que a bruxaria ela se desdobra no Brasil, né? Quem que vão ser consideradas as bruxas no Brasil colonial? Então, normalmente, perfeito. principalmente na terceira visitação do Santo Ofício, né? Ocorrem, se eu não me engano, 3 visitações. São 3 visitações que ocorrem do Santo Ofício, que seria esse tribunal português que vem até o Brasil para punir, né? Esses desvios da colônia através do Aham. Tribunal da Inquisição. É, as bruxas que vão ser, assim, não necessariamente vai ser só bruxas, né, que vão ser perseguidas, tem os cristãos novos, tem diversos outros grupos, mas me voltando mais aqui para a questão dessas feiticeiras barra bruxas, quem vai ser mais perseguida vão ser mulheres mulheres africanas, né, ou mulheres descendentes de africanas, ou mulheres indígenas. Então tem uma questão da perseguição muito forte na terceira visitação, que é no Grão-Pará. Né? Então, Uhum. lá vai ter uma perseguição muito forte em relação a essas práticas que vão ser consideradas é, feitiçaria, né? Então, vão ser interpretadas como sendo algo ligado ao diabo. Só que são práticas de outras cosmovisões. Então, é interessante pensar aqui como que esse estereótipo da bruxaria, da bruxa, do sabá, que a gente falou do começo dessa live, ele vai se desdobrando e ele vai adquirindo formas de acordo com o local e o espaço que ele está e o contexto histórico, né? Então, é, ou uma ideia assim de a bruxa aqui, por exemplo, a bruxa não tem muita essa ideia da bruxa, mas a mais a feiticeira, assim, tem muito a ver com uma cultura indígena, uma cultura africana, que vai ser interpretada como sendo Uhum. diabolismo, né? Até postei já desses no meu Instagram ali, um trecho de um padre que ele fala, ele chama Curupira de demônio. Então, isso bem no comecinho da colonização. Isso é um belo exemplo, né, de como quem que é o demônio, né? Quem que é o diabo? Quem que está dizendo que aquilo ali é o diabo, né? Então, isso é interessante para a gente pensar também. Mas, Sim, enfim, é sim. isso. Perfeito. Quero aproveitar o gancho do que você acabou de dizer e lembrar que eu tenho um curso chamado A Representação do Mal nas Religiões. E aí, nesse curso aqui, nós vamos abordar filosofia, teologia, iconografia, linguística e história, nas representações do mal em diferentes religiões e da onde que surgiu o diabo que a gente vê nos desenhos animados hoje, né? Da onde que saiu esse chifre, da onde que saiu esse rabo, essa cor vermelha, as imagens das mitologias antigas que vão sendo associadas ao mal nas religiões dominantes. Então, vocês podem adquirir esse curso diretamente no meu Linktree, tá? Aqui na descrição ou no chat fixado lá em cima. Você tem todos os cursos e esse especificamente vai falar dessa representação do mal, tá? E eu vou falar sobre todas as ocorrências de Satã na Bíblia hebraica, e quem é Lúcifer, quem é o diabo, quem é o demônio, o sentido dos termos mesmo nas diferentes línguas, e essas mudanças históricas, porque, como a gente já falou aqui, o termo, ele vai, basicamente, assumir sentidos em épocas diferentes que vão mudando, né? Não dá para a gente pegar um termo e dizer que ele significa a mesma coisa a vida inteira, a história inteira, né? O Tiago falou aqui, pessoas mais ligadas à elite que praticavam artes ditas mágicas, como astrologia, alquimia, não costumavam ser alvo das acusações, né? Então, aí Então, depende do recorte. Mas isso é interessante também pensar. E até boa parte ali da Baixa Idade Média, a magia ela era praticada nas cortes, né? Então, os próprios clérigos praticavam a magia. Só que essa magia, aí vai ter também um contato com a magia que vem do mundo árabe. Então, tem uma intensificação muito forte ali no período da Baixa Idade Média. E o que acontece é que começa a incomodar. Aquilo começa a uhum, incomodar, e aí, a partir do século XIV, além da perseguição aos hereges, né, lembrando que a Inquisição foi instaurada primeiramente dentro da igreja para punir aqueles considerados desviantes, posteriormente, ali no século XIV, essas pessoas, o Papa, ele vai ordenar que também essas pessoas que praticam essa magia também sejam perseguidas. Né? Então, aí há todo um processo também de demonização dessa magia. Só que até certo período tinha até uma distinção entre essa magia das elites, que era a magia cerimonial, né? A magia cerimonial e a magia natural.
A magia natural, ela era mais tranquila, assim, era mais bem visto, tranquilo. Só que a magia cerimonial, depois vai sendo mais demonizada, vai chegar um momento que tudo vai ser demonizado. Então aí também tem muito uma treta aí entre os renascentistas, né? Porque os renascentistas aí eram tudo praticantes de magia. E aí essa visão dos renascentistas em relação à igreja também, né? Que eu falei antes ali no começo da live, que tem os renascentistas, eles vão olhar para esse período que os antecede e vão categorizar como sendo uma idade de trevas, né? Porque daí eles vão, enfim, Sim. aí tem todo um discurso político, social por trás e religioso também. Mas sim, até certo momento, a magia ela era praticada dentro das cortes, dentro da própria igreja, os padres praticavam, padres, clérigos, etc., eles praticavam a magia. Só que depois há esse processo de demonização e perseguição também dessas pessoas que praticam. Sim. E não esqueçam de conferir a live com a Tupá Guerra sobre magia apotropaica, porque a gente mostra, né? A Tupá demonstra também que toda religião tem magia, né? Tem Sim. esse aspecto da magia, né? Isso Só mais uma é coisinha sim. pro Thiago ali, o Thiago Faria de Mello, se ele quiser se aprofundar um pouquinho mais nisso que eu falei, tem um livro chamado Satã Herético, que é muito legal, que ele fala sobre essas diferenças da magia, magia demoníaca, magia é, natural. Ele fala da bula papal, que é o João 22, que lança essa bula papal proibindo, né, a prática da magia, e como isso vai se intensificando e depois chega no ponto ali de se confundir com bruxaria também. É do Alan Burrow? Isso, esse mesmo. Uhum. Tá, vou colocar aqui na tela o nome do livro. Satã Herético, Nascimento da Demonologia na Europa Medieval, 1280-1330, coleção Estudos Medievais, Alan Burrow. Obrigada pela indicação, porque eu também vou atrás. Esse livro é bem legal. Que máximo, muito obrigada, viu? Então é isso, e eu queria agradecer a sua presença, viu, Cauana? Obrigada por toda a sua pesquisa, seu trabalho, sua disponibilidade em estar aqui com a gente. E olha, você é um poço de conhecimento. Olha, quando você terminar sua pesquisa, por gentileza, já está pré-convidada para retornar aqui, compartilhar. E a casa é sua, quando você quiser, pode dizer, ó, estou querendo falar sobre um assunto, podemos marcar? Podemos. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. É fantástico que sua pesquisa encontre caminhos inéditos, porque com certeza tem muita coisa aí que não está completamente desvendada nesses assuntos, não. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui, de estar passando para vocês também um pouco que eu conheço, estar trocando com vocês também. Eu quero, inclusive, a pessoa que deixou ali aquela indicação de leitura, eu quero dar uma olhada. Aham. Enfim, agradeço imensamente. Acho que é isso, assim, a gente como pessoa, como mulher, a gente está aqui nas redes sociais botando nossa cara, não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil, mas é muito bom ter esse reconhecimento, é muito bom estar aqui partilhando com vocês e criando conexões, né? Então eu agradeço o pessoal aí que ficou até o final da live, o pessoal que assistiu nessa live, o pessoal que vai ver a live. Me sigam É, lá nas minhas redes sociais, se quiserem dar uma olhada no meu curso, entrando lá no meu Instagram, uma ponto historiadora, vocês encontram tudo que é necessário encontrar, meu TCC, meu TikTok, meu YouTube. E é isso, galera. Muito obrigada mesmo. obrigada. E aqui na descrição da live tem as redes da Cauana, tem o link do curso, tá? Tem as indicações aqui que a gente fez na live. E ó, o pessoal agradecendo, ótima live, batendo palma aqui, ó, a aula sensacional. Parabéns, que aula. Poxa, muito obrigada pela participação de vocês, gente. Lembrando que os membros do canal podem ir lá olhar na pasta do Drive de vocês o Zine Bruxas, Parteiras e Enfermeiras, que é um material extra que tem para vocês lá. Membros do canal, não esqueçam de me mandar um e-mail. Quando você se torna membro do canal e me manda um e-mail, eu te dou o acesso a todos os benefícios de membros. Vocês recebem um pacote de materiais em casa, material físico, aqui os membros ganham coisas físicas, Olha, ganha livro, ganha adesivo, e tem uma pasta no Drive com todos os materiais que a gente disponibiliza aqui no canal também. Então, muito, muito obrigada mesmo pela presença, ó, adorei, o pessoal adorou, ó, maravilhosa.
Bom, Que gente, Cauã obrigada. obrigada, viu, adorei, e que você, né, tenha uma pesquisa sem limites, sem, né, o céu é o limite. Tá bem? Muito Obrigada. obrigada, gente. Olha, um grande abraço para vocês, gente. Sexta-feira, 19 horas, voltamos aqui com o nosso capítulo 13º do livro Deus, uma Anatomia, que eu estou explanando aqui para vocês, traduzindo e explanando, né? Porque esse livro aqui é uma delícia de trabalhar. E até a próxima live, então. Ó, excelente aula. Quero ser membro. Então, é só clicar, ir na página aqui do canal, torna-se membro, manda para mim qualquer coisa, Anderson, na dúvida, manda um e-mail para mim, que eu te respondo, tiro todas as suas dúvidas. Aqui na tela está o meu endereço de e-mail, tá? E aí eu te mando todas as possibilidades. Obrigada, pessoal. Um grande abraço. Obrigada, Cauana. Quer se despedir? Fica à vontade. Gostaria de agradecer de novo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada a todos os comentários. Eu fico muito feliz de estar compartilhando com vocês e ver que a galera gostou. Então, para mim, é a melhor coisa que eu poderia ouvir. Muito obrigada. Ai, que maravilha. O Rogério ainda falou, valeu, Cauana, grato por trazer esse assunto aqui no YouTube, publicizando conhecimento científico e a diminuição dos preconceitos. Exatamente. Conseguimos na luta. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Tchau, Tchau para gente. vocês. Obrigada.